Shalom Adonai, eu sou o professor e pastor Danilo Palar Lemos, comentarista desta revista Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, que está tratando de temas centrais da fé cristã, de suma importância para a nossa vivência e existência espiritual. Vamos hoje, na nossa lição, estar estudando o estudo de número 11, que trata sobre a batalha espiritual. Fazendo aqui um breve análise introdutório deste conteúdo e deste assunto, quando tratamos de batalha espiritual, nós temos que considerar que estaremos estudando um confronto, um combate, um desafio, um embate sobre duas estruturas. A estrutura celestial do céu, conduzida por Deus, os seus servos, os seus súditos, e a estrutura do mal, conduzida por Satanás e seus anjos decaídos, principados e potestades. É uma estrutura que vamos dizer assim, que Paulo configura em Efésios capítulo 6 com uma batalha espiritual, dizendo, inclusive, que nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades no ar. Então, é uma batalha na esfera estratosfera física, na esfera dos ares, esfera celeste dos ares, tá? Quando eu coloco celeste no sentido de ares, de não ser uma batalha só terrena, mas uma batalha que ocorre no contexto terreno, mas tem a sua origem e ação nos ares ou nas regiões celestiais. E claro que ela tem toda uma motivação, ela tem toda uma estratégia e ela tem toda algumas estruturas de forças, de ações e operações malignas. E nós, como soldados de Cristo, nós como servos de Cristo, nós como a igreja de Cristo, o apóstolo Paulo concede então as armas da nossa milícia, as armas para podermos vencer a esta batalha, resistindo a todos os ataques de Satanás e obtendo vitória neste combate. A primeira temática, ou o primeiro tópico que queremos tratar nesta revista é a batalha espiritual e o mundo, tá? A batalha espiritual e o mundo. E quando eu falo mundo aqui, eu estou colocando o sistema mundano, ou o sistema que opera nesse mundo. Mundo no sentido de cosmos, mundo no sentido de contexto geográfico e físico aonde a humanidade está existindo e vivendo. Claro que esse contexto de esfera de um sistema, de esfera de um cosmos, de terra, de um contexto de operação e ação deste combate, é também considerado o mesmo mundo em que Satanás opera, é o mesmo mundo em que Deus, de tanto amor que nutre pela humanidade, deu seu Filho para a redenção desta humanidade, para resgate dessa humanidade e automaticamente salvação e também
condições para esta humanidade salva, ou aqueles que estão trilhando o caminho da salvação, possam estar munidos de armas espirituais concedidas por Deus através da ação e intervenção do Espírito Santo, para podermos vencer essa batalha contra os principados e potestades do ar. Vemos também, ainda dentro desse contexto todos que estamos tratando, uma temática que eu trato ali como o subtópico desse primeiro tema, ou desse primeiro título da nossa lição, que é a pressão pelo sistema que opera no mundo. Existe uma pressão dentro desse sistema, existe uma intervenção dentro desse sistema. A batalha espiritual, como aqui até escrevi, ela é experimentada, ela é sentida, ela é absorvida na pressão que o sistema decaído, o sistema conduzido por Satanás, ele vai ser motivado e influenciado pelas ordens do mal que operam nele, pelas esferas malignas que nele têm poder e o espaço para operar e oportunização para se manifestar. Vemos também que dentro desse contexto nós podemos incluir ideologias, que são as vãs filosofias ou propostas ou pressupostos que procuram de uma forma ou outra descentralizar e desvirtuar ao homem e desvirtuar aquele que vivencia a sua existência nesse contexto social, como também, além das ideologias, tem a formação intelectual, aonde nos centros acadêmicos, nas universidades, nas escolas, propostas, ações, temas, orientações que conduzem para um caminho totalmente contrário à fé cristã e totalmente contrário à própria palavra de Deus. Além disso, também podemos considerar a divulgação exacerbada do ceticismo, do ateísmo e de propostas contrárias totalmente a uma vida ética, a uma vida moral e uma vida de centralidade, de comunhão e identificação com Deus. Então, nesse sentido, nesse aspecto, é que precisamos ter uma consciência e ter um entendimento que existe toda uma ação, intervenção e opressão que conduz, que norteia essa pressão de uma batalha que ocorre dentro do nosso contexto social. Já no segundo tópico, ou no segundo subtópico desse primeiro tópico que nós estamos tratando, o tema é a batalha contra a carne. E quando nós falamos de batalha contra a carne, nós estamos justamente nos relacionando, nos direcionando a toda uma proposta desenvolvida no corpus escritos do Novo Testamento por não só os evangelistas, como no caso o próprio evangelista Mateus, no seu evangelho, vai discorrer sobre a questão da natureza humana, das tentações, das circunstâncias de batalha, de desafios que nós somos sujeitos dentro das tentações, dos desafios que surgem na nossa travessia, como também o próprio apóstolo Paulo vai enfatizar, não só na sua carta aos Efésios, como também no capítulo 6, como também vai desenvolver na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículos 5 a 7.
E nem somente só o apóstolo Paulo, também o apóstolo Pedro trabalha sobre esse assunto na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 18. Então são temas, são assuntos que estão relacionados nesse corpus escritos justamente sobre a batalha espiritual, sobre esse contexto de confronto entre a carne e o espírito. E quando eu falo espírito, eu estou me relacionando ao Espírito Santo, ao Espírito que está operando em nós e através de nós, tá? Com isso também nós temos que considerar que dentro desse contexto, o Novo Testamento mesmo vai ser muito enfático que esta batalha existe, que esta batalha ela ocorre nas regiões celestiais, que esta batalha tem um alvo que somos nós e a nossa carne, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos anseios, tá? E quando eu falo de desejos e anseios, eu falo relacionados à nossa própria carne, ou seja, elementos que automaticamente atuam na nossa carne, procurando nos desviar ou nos descentralizar, ou nos retirar do alvo, do centro, da soberana vocação que está em Cristo Jesus, do centro da palavra de Deus e da proposta de uma vida sagrada, santa, pura. Agora, claro que existe dentro de toda uma esfera desta envergadura um adversário, um responsável, aquele que norteia, que conduz, que está à frente desta batalha, que está operando nesta batalha, que é justamente o Satanás, o responsável por toda a operação da maldade, por toda a esfera do mal, aquele que está como o imperador do mal, o império do mal está atuando, sendo conduzido e norteado por ele. E dentro desse contexto, o diabo, claro, ele vai procurar de uma forma ou outra, com estratégias, com meios, com artimanhas, com sutilezas, com propostas, procurar destruir a nossa fé, descentralizar a nossa vida espiritual, descentralizar a nossa comunhão com Deus e enfraquecer-nos espiritualmente e até, se possível, levar-nos à apostasia, levar-nos a apostatar, abandonar a fé cristã. Dentro dessa batalha existe então um conflito de ideias, um conflito de ações e intervenções de falácias que vão operar como sugestões em nossa mente, sugestões em nossas emoções, sentimentos, para procurar nos confundir, para procurar de uma forma ou outra nos conduzir para um caminho totalmente contrário à fé cristã. Assim, nós vamos agora entrar justamente já no subtópico deste tópico 2, que é o subtópico 1, tá? Onde fala o príncipe deste mundo e o príncipe das potestades do ar, que eu já estou tratando, mas eu quero acrescentar, dizendo que eu aqui escrevo que justamente essa operação conduzida por Satanás, ela é uma operação onde todas as forças espirituais do mal, ou seja, todos os principados e potestades, todas as hostes infernais que são compostas por os anjos decaídos e toda a estrutura de ação do mal vai se voltar contra nós.
vai se direcionar contra nós. E é por isso que nós precisamos, assim, estarmos totalmente fortalecidos na força e no poder de Deus. Agora também, dentro desse contexto e dentro dessa estrutura toda, nós vamos ver já dentro do nosso próximo tópico, que é o terceiro, tratando das estratégias que opera e que utiliza-se Satanás nesta batalha contra a igreja, nesta batalha contra os servos de Deus. Primeira pensamento, ou primeira relação que nós temos que ver é a mente. A mente eu posso considerar que é justamente o local, ou seja, a área da nossa estrutura, tá? Nós somos divididos de corpo, alma e espírito. Então, a mente é a nossa consciência, é o nosso saber, é o nosso conhecer, é onde está o nosso intelecto, o nosso cognitivo, e aonde surge todas as nossas ideias, pensamentos, sentimentos, emoções e afeições, é aonde também se torna um terreno fértil para Satanás operar. Para Satanás procurar de uma forma ou outra desconstruir fundamentos que nós ali já temos estabelecidos. Dentro desse aspecto, vai surgir então justamente as estratégias, que serão falsas ideias, falsos pressupostos, ideologias contrárias, totalmente sutis e contrárias à fé cristã, além de filosofias, pensamentos que vão de uma forma ou outra propor um abandono da fé através de um ceticismo, de um ateísmo. Então, com isso, nós até podemos cair numa arma muito considerada e valorizada hoje na ciência e dentro da filosofia e dentro das teorias que operam na pós-modernidade, que é a do relativismo, que podemos considerar tudo é relativo, tudo é concebível, tudo tem as suas 2 ou 3 linhas de pensamento, ou que podem serem consideradas, que podem serem propostas e até absorvidas. E dentro do relativismo, tanto social, cultural, político e até religioso, muitas falácias surgem para desvirtuar aqueles fundamentos, aquelas bases, princípios cristãos, valores cristãos que nós nutrimos, que compõem a nossa moral, que compõem o nosso caráter, que compõem a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade. Então essa é uma das estratégias mais fortes utilizadas por Satanás dentro desse contexto atual de pós-modernidade. Um outro questão também que temos que considerar, um outro elemento, uma outra estratégia, é justamente as armas malignas, como a mentira, o engano, a inveja, a porfia, não é? O ódio, a amargura, tá? Causar em nós o ódio, causar em nós a amargura, causar em nós a revolta, a contrariedade, o ciúme, a inveja, a porfia, né? Aquele desejo desenfreado, descontrolado de querer dominar,
de ter um poder, de ser o maior, um afã do antropocentrismo, de uma vida antropocêntrica, de valorização humana em vez de valorização divina, colocar o nosso eu em primazia e Deus sempre nesse sentido ficando em segundo plano. Nesse aspecto também nós vemos que hoje existe toda uma motivação, existe todo um incentivo, toda uma propagação que estimula a sociedade, que estimula a humanidade a vivenciar uma vida antropocêntrica. E com isso são estratégias, são meios, são mecanismos, armas que está utilizando Satanás para justamente desconstruir a nossa vida espiritual e procurar, de uma forma ou outra, nos colocar sob o jugo de Satanás, sob o domínio de Satanás. Agora, como que podemos vencer? Quais são as armas espirituais que possuímos? Aí nós entramos já no nosso quinto tópico, aonde iremos tratar o quarto e o quinto tópico, e eu vou unir aqui o quarto e o quinto tópico por terem o mesmo sentido, que é a armadura espiritual e as armas espirituais. A armadura espiritual, que está dentro do quarto tópico, é justamente nós estarmos fortalecidos em Deus, fortalecidos numa vida de comunhão com Deus, numa vida de identificação com a palavra de Deus e numa vida de prática efetiva da nossa fé, uma vida de prática efetiva de santidade, prática efetiva de abstenção de tudo que venha nos levar ou até nos conduzir ou promover a praticar ações contrárias à fé cristã ou uma vida de espiritualidade. Tá? Também a armadura de Deus, nós devemos considerar, como o próprio apóstolo Paulo fala, de estarmos revestidos do poder do Espírito Santo, um poder que não somente é virtude, dínamos, explosão espiritual, mas um poder que nos concede, sim, uma visão ampla para sabermos discernir entre o certo e o errado, compreender as manifestações que são de Deus e as que não são de Deus, o que vem realmente acrescentar a nossa vida espiritual e aquilo que nos está acrescentando, muito pelo contrário, está nos desestruturando espiritualmente. Agora, quando nos voltamos já para o quinto tópico, tá? Que aí vem tratar justamente as armas espirituais, aquela listagem que o apóstolo Paulo está apresentando, aí nós vamos ter ali toda uma estrutura de armas que cada uma tem a sua distinção e cada uma tem sua aplicação e seu sentido específico para compor a nossa armadura, compor a nossa estrutura para vencer a batalha. Primeiro vem o capacete da salvação. O capacete da salvação é estarmos absorvidos justamente na mente, na nossa máquina pensante, não é? No nosso centro das ideias, dos sentimentos, né? Das emoções e das propostas que surgem, totalmente absorvidas pela salvação, totalmente absorvidas
por uma convicção e uma crença total em Deus. Segundo, temos também a certeza da verdade, que é o cinturão da verdade. Estarmos assim conscientes que vivemos na verdade, estamos dentro de uma vida de integralidade e estamos sim totalmente abstraídos, afastados de toda operação da mentira, do engano e da falsidade. Além do cinturão da verdade, o capacete da paz, da salvação, aí vem também a espada do Espírito. E a espada do Espírito justamente é estarmos não só absorvidos da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, mas pronto para utilizá-la de uma forma que venhamos a subjugar a todas as ideias, todas as propostas, todas as articulações, artimanhas, satinás que venham ser contrárias à nossa fé. Além da espada do Espírito, aí vem também justamente calçados com o evangelho da paz, que é justamente estarmos com a nossa jornada, a nossa caminhada absorvida por uma vida de propagação do evangelho, uma vida de vivência, de testemunho vivo do evangelho. Também uma vida de oração, não só por nós, mas por aqueles que pregam, por aqueles que anunciam e por aqueles que apacentam o rebanho. Como também uma vida de equilíbrio espiritual, uma vida de fortalecimento espiritual e uma vida também de vigilância, sermos vigilantes como atalaias que estão sempre atentos para que em nenhum momento venhamos fracassar ou venhamos a abrir uma brecha ou deixar um espaço aberto para o ataque, a operação do inimigo. Assim também nós vamos ver que dentro de toda essa estrutura de armas espirituais, nós precisamos, como aqui vamos daqui a pouco estarmos atentando, a termos uma solidificação doutrinária que vamos alcançar através de um estudo contínuo e sistemático da palavra de Deus, para que ao mesmo tempo que Satanás se levantar para destruir e desconstruir os nossos princípios, fundamentos e valores cristãos e até doutrinários, nós tenhamos argumentos, nós tenhamos posições e nós tenhamos toda uma sustentação teológica e doutrinária para rebater, refutar e vencer essas investidas que Satanás está de uma forma ou outra utilizando para desconstruir e para enfraquecer e desestruturar a nossa espiritualidade. Agora, nos direcionando ao subsídio teológico, que temos aqui dois. O primeiro tratando sobre vencendo a possessão demoníaca. É importante nós estarmos atentando para esse subsídio teológico, porque aqui vai nos dar algumas orientações teológicas muito importantes para a aplicação desta lição. Sobre esse assunto, o teólogo pentecostal Ezequias Soares, no seu livro justamente em qual ele vai tratar sobre batalha espiritual, ele vai estar falando algumas questões muito importantes, como justamente a possessão demoníaca. Ele vai dizer que a possessão demoníaca é um fenômeno, maligno revelado desde as sessões espíritas até o estado escarnecedor do gadareno. Os demônios operam, aparecem como agentes
causadores de males, dando às suas vítimas características típicas como força sobre-humana. Na verdade, aqui eu quero fazer um parênteses, não uma força na identificação sobrenatural. Aqui eu colocaria uma força supranatural. Sobrenatural é o que nós temos, que é o poder sobrenatural, a força sobrenatural concedida por Deus através do Espírito Santo. Satanás vai se utilizar através desse fenômeno que é a possessão, uma força sobrenatural que vai absorver totalmente a pessoa que está possessa, levando ela a um total descontrole emocional, social, físico e também até podemos dizer um descontrole das suas próprias faculdades mentais, perdendo o controle da sua própria ação de entendimento, ficando totalmente descontrolado, que até em alguns casos a pessoa fica com o próprio semblante totalmente desconfigurado, descontrolado pela forma como a operação demoníaca, a possessão demoníaca lhe absorveu. Agora, saindo deste subsídio teológico e entrando no outro subsídio teológico que tem a temática a vigilância em relação à doutrina. Algo que nós temos de priorizar na atualidade. E quando eu falo atualidade, eu me reporto, me direciono ao momento aonde hoje, na atualidade, estamos vivenciando todo um contexto de ideologias, de sofismas, de propostas, pressupostos, métodos que são totalmente contrários ao que defende as Escrituras, propõe as Escrituras enquanto doutrina, encontro valores relacionados não só ao aspecto doutrinário da Escritura, mas o aspecto também ético, moral e também relacionado à própria forma de vida, ou a filosofia de vida espiritual, ou o meio de vida espiritual, porque estão relacionados aos princípios, às nossas percepções de mundo, que estão relacionadas à nossa cosmovisão espiritual. Então, hoje surgem muitas cosmovisões contrárias à cosmovisão cristã. Por isso é que então é preciso, como até está colocado aqui como tema neste subsídio teológico, virmos a nos fortalecer também e nos estruturar doutrinariamente. Ou seja, ter todo o amparato de entendimento e de compreensão e de domínio teológico para não virmos de uma forma ou outra, perdemos o teor doutrinário ou até deixar com que a nossa doutrina seja absorvida por propostas, por ideologias ou por até vãs teologias que sejam contrárias até o que as Escrituras defendem e o que nós cremos e temos como fundamento e princípio máter para a nossa fé e crença. Portanto, é preciso, assim, nós estarmos conscientes das nossas doutrinas, apropriarmos-nos delas e conhecermos a fundo
para que nunca venhamos, em nenhum momento venhamos, a sermos confundidos, persuadidos e tendenciados a abandonar essas doutrinas, esses ensinamentos, esses princípios, esses fundamentos e esses valores doutrinários, espirituais, éticos, morais, que estão absolvidos, embasados e fundamentados nas Sagradas Escrituras.